Vida ao condicionamento físico. Olá, bom dia a todos. Agradecimentos à organização do Congresso, a qual me proferiu o desafio de falar sobre exercício físico, envelhecimento e qualidade de vida ao condicionamento físico. Gostaria primeiro de falar sobre uma questão bastante importante, que é a parte epidemiológica, onde nós conseguimos ver nesse slide que a faixa etária que mais tem aumento nos próximos, entre o intervalo de 15 a 25, 2015 e 2025 é de 35% para idosos, menor que as taxas de jovens e nascimentos de -2 a -8. Então nós temos uma faixa etária diminuindo, quanto uma faixa etária bastante impactante de idosos aumentando. Como o nosso colega falou anteriormente, acho que é importante a gente definir aqui a atividade física e exercício físico com os clássicos modelos de atividade física quando tem o gasto calórico e o exercício quando isso é planejado. No entanto, às vezes é importante a gente tentar diferenciar uma situação da outra para cada caso, porque os casos às vezes eles se misturam e fica um pouco confuso entender o que é o exercício e o que é a atividade física. O sedentarismo, como nós podemos ver nessa imagem, ele acomete aproximadamente 64% da população de idosos no Brasil. Como professor, fico bastante preocupado, porque no slide de baixo nós vemos que a desistência da atividade física ou do exercício físico acontece na faixa escolar. E nós sabemos que as crianças que não são ativas fisicamente têm maior chance de se tornar adultos e idosos sedentários, que é o que mostra o nosso Ministério do Esporte. Quando nós perguntamos aqui no Brasil quais são as atividades que os idosos mais gostam de fazer, a gente percebe qual é o objetivo que esses idosos têm com o exercício físico. A qualidade de vida e bem-estar aparece em primeiro, em seguida desempenho físico. Na faixa etária de 65 anos para frente e na faixa etária anterior, que é a fase final da vida adulta e início da fase de idosos, ela também acaba sendo próxima disso. Aqui eu achei muito interessante esses dados para vocês, quando nós falamos de idosos, principalmente aqueles que são sedentários e vão se engajar no exercício físico, é a seguinte pergunta: se ele recebeu a orientação do instrutor? E, para minha surpresa, acho que a de vocês também, explica que 93% dos idosos que praticam esportes, eles não têm instruções de profissionais da área de exercício físico. E para atividade física, seria aquela parte menos exigente, nós temos aí 76% deles que não têm orientação de um profissional da área do esporte. Eu dividi meu tema em dois pilares, da qualidade de vida e depois falar um pouco sobre rendimento. Qualidade de vida é um termo subjetivo, não há conceito claro para isso. Ela depende de questões interpessoais, intrapessoal, cultural, econômica, familiar e assim sucessivamente. O que uma pessoa pensa de qualidade de vida para ela numa faixa etária da vida como adulta não é mesmo o que ela pensa como idoso. O idoso, em geral, de uma forma surpreendente também, ele não está muito preocupado com a questão econômica. Claro que ela faz parte, mas a preocupação maior que nós vemos dos idosos brasileiros é a questão física, a chamada independência funcional, de poder tomar decisões por si próprio e não depender das pessoas. Que, aliás, em alguns artigos, desculpa por trazer a literatura para esse item, eles mostram isso como principal preocupação em qualidade de vida dos idosos é não ser dependente de parentes. Temos aí uma clássica imagem do Alexandre Kalesch, baseada também na Organização Mundial de Saúde, que mostra uma linha bastante importante quando se fala de idosos, que é de capacidade. Eu acrescentaria mais um, que seria o limiar de dependência. Todos nós, um dia, seremos incapazes e dependentes em um momento da vida. O desafio maior, quando nós falamos de exercício físico, é empurrar essa linha o mais para frente possível. Se nós pensarmos em idosos japoneses, à medida que eles passam a linha de dependência física, até a fase de morte, daria aproximadamente 3 meses e meio, 4 meses. O brasileiro, nós estamos aí numa quantidade de tempo dessa faixa de dependência em mais ou menos 3 anos. Trouxe aqui para vocês um pouco da minha experiência. Claro que aqui o meu propósito não é nenhum holofote, mas foi uma experiência recente que eu tive com a tese de doutorado para incluir esse assunto sobre qualidade de vida. Porque trabalhar com idosos, nem sempre nós conseguimos as respostas objetivas como temos em outras faixas etárias. E foi a experiência que eu tive no meu estudo. O estudo teve como principal objetivo analisar a capacidade funcional, capacidade física pelo consumo pico de oxigênio e a própria qualidade de vida.
O que se esperava ser era melhor do VO2 pico e da qualidade de vida, como de costume nós vemos na literatura. E para idosos nem sempre nós temos as respostas tão claras, fisiologicamente falando. No entanto, pensando em qualidade de vida, é importante que os parâmetros para essa faixa etária são tão relevantes quanto capacidade cardiopulmonar. E é o que nós temos resultados. Não vou explicar toda a parte técnica do meu estudo, que aqui não é propósito para isso, mas sobre toda a questão de organização, o cérebro, aí vai. Demonstrando que a qualidade de vida dos idosos não foi alterada no programa de 3 meses de caminhada, 3 vezes por semana, com a frequência cardíaca de 50% a 75% de acordo com a American College. E aí eu faço a observação importante que essa frequência foi controlada por cardiofrequenciômetros, porque nem sempre nós vemos isso nos artigos que estudamos sobre exercício físico. Fala-se de caminhada moderada, fala-se de velocidade adequada, mas não se mostra como isso foi controlado. Enfim, a qualidade de vida não alterou. E isso mostra, em partes, que ela não foi alterada porque o idoso já tem uma boa qualidade de vida. E às vezes a gente coloca um estigma que eles são carentes desse ponto, e não é verdade. O VO2 novo melhora para esse tempo. Alguns estudos mostram que há, mas para esse meu não teve essa melhora. E aí tem as outras variáveis que eu queria chegar quando eu comecei a falar do meu estudo. Que houve melhora na dor, melhora da funcionalidade para as AVDs, atividade de vida diária, em 47%, melhora na força de membros inferiores. Aqui é uma questão fisiológica do idoso que é interessante, porque eu não treinei resistência muscular localizada, usar membros inferiores para fazer a caminhada, óbvio, mas houve um resultado de força só por esses idosos fazerem a caminhada. Sintomas depressivos, nós temos aí aproximadamente 40% dos idosos brasileiros com algum sintoma depressivo, e quando nós falamos de exercício físico de forma regular e controlada, ele realmente parece ser uma ferramenta importante para isso, para essa faixa etária, inclusive. Quedas, bastante importante, questão de custos públicos, internação e sequelas que podem atrapalhar o dia a dia do idoso. Diante do exposto, o meu trabalho acabou sendo publicado com ênfase nos sintomas depressivos, dor, em idosos que já tinham qualidade de vida e boa atividade física. E aí que é uma coisa importante. Não é só o idoso sedentário que tem melhoras, você pode melhorar aquele que é ativo fisicamente. Ainda há um espaço para melhora física. Aqui tem um estudo que ele não mostra também a melhora do consumo de oxigênio para 15 semanas de treinamento. E quando analisaram a capacidade funcional, que seria o alongamento, a flexibilidade, você percebe melhoras para essa quantidade de tempo de treinamento. Outros estudos que trabalham com idosos hipertensos, uma quantidade expressiva também nessa faixa etária em vários lugares, ele é significativo para melhorar a parte cardiocirculatória. Muito bem. Então, a qualidade de vida, no meu ponto de vista, ela passa por questões complexas, elas têm que visar muito mais a independência do idoso, e nós, da área de saúde, temos que ter cuidado não com um foco só na parte tecnicista, mas na parte funcional do nosso idoso. Para falar de condicionamento físico, eu acho que é importante ter os fundamentos básicos da fisiologia do exercício claro. Eu tenho uma preocupação muito grande, que às vezes eu vejo profissionais, pelo menos na minha área, e aqui não é uma postura antiética, faltando alguns conhecimentos básicos de fisiologia. O que é um anaeróbio, o que é um aeróbio, o que é uma lesão muscular primária, o que é uma fadiga muscular, o que é uma acidose metabólica. Isso a gente aprende na graduação. Não precisa de grandes níveis para poder aprender isso daí. Qual é o foco principal quando nós pensamos no rendimento do idoso? Saúde física, de independência. E isso acaba desdobrando em melhor gasto com a instituição, melhor amparo familiar, melhor atividade social e autoestima do idoso. Feito esse cenário, quando nós pensamos na prescrição, de acordo com a American College, alguns itens são importantes para isso. Diminuir as alterações fisiológicas deletérias do próprio crescimento, das doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, óbvio. A composição corporal, o nosso colega acabou de mostrar uma questão importante, que são as ATJs, né? Boas no cenário para o qual ele apresentou. E é sabido que a composição corporal com massa de gordura aumentada provoca desgaste articular e impede o idoso de se movimentar. E aí eu gostaria de desdobrar esse pensamento. Trabalhar com idosos, nós
temos que ter um pensamento que se desdobre na maioria das vezes. Se eu tenho um idoso que ele não tem uma articulação melhorada, é um idoso que vai ter menos movimento, menos gasto calórico, mais dores, mais tempo na casa, maior chance de depressão. E isso a gente não encontra na população mais jovem, porque se ele não faz atividade física, ele tem outras possibilidades para serem feitas. E o idoso ele sempre tem. E aí aquela caminhada, que ele vai até uma igreja, vai até um centro comunitário, aquilo para ele torna-se um desafio e ele acaba não indo. Então sempre procurar o idoso, pensar no idoso dessa forma um pouco mais complexa. O bem-estar psicológico cognitivo, já comentei isso. Administrar as doenças crônicas, já foi falado. Reduzir os próprios riscos de incapacidade e aumentar a longevidade com qualidade. E aí cai mais ou menos naquela explicação que eu disse sobre aumentar vidas com qualidade para o idoso. As principais referências que eu encontrei, elas mostram que há a importância do profissional qualificado. E aqui vale a pena pensar no profissional que seja capaz de identificar o comportamento desse idoso. Porque fazer caminhada, esse idoso sabe que é bom, se ele mesmo fala que fumante que não é bom consumir cigarro. Você vai esbarrar pela questão que está bastante difundida pela USP atualmente, na USP Leste, lá em São Paulo principalmente, que você tem psicofisiologia, é você estimular a parte fisiológica pensando no cognitivo do teu idoso, isso é importante para ele. Avaliação física e funcional, para você medir o que está fazendo. A adaptação física e ambiental, nem sempre o idoso precisa de uma academia de alto nível para se manter ativo fisicamente. Ele pode fazer vários exercícios na própria casa dele. O que para o idoso, muitas vezes, ele acha que isso é impossível. E isso é muito fácil de ser feito quando se tem um amparo técnico mínimo para isso. Individualizar o treinamento, óbvio. A equipe multidisciplinar, a minha experiência com isso sempre foi muito boa. E isso foi do SUS até a área clínica. A gente tem o hábito, às vezes, de falar que a prática pública não funciona. Não pode fazer exercício físico, não pode carregar peso, não pode fazer uma corrida. E não é o que nós estamos vivendo no Brasil. Nós temos pessoas aí com 60, 65, 70 anos chegando muito bem de saúde. E o cara faz a São Silvestre, o cara faz a maratona, muitas vezes melhor que pessoas com idade menor. A doença, ela não é um fator limitante, desde que haja controle do teu aluno. Quando nós pensamos em atividade aeróbica, de acordo com o próprio American College, a prescrição é de até 5 vezes por semana. O que vai mudar é o tipo de intensidade que você vai utilizar, mais vigorosa ou menos vigorosa. E aqui vale a pena ressaltar que quando nós pegamos os guides de treinamento físico, eles não colocam nenhuma variável que pode ser manipulada pelo treinamento diferente do idoso. O que há de se ter é uma adaptação, mas a parte de estímulo fisiológico do treinamento é a mesma, não vai mudar nada. A célula do idoso é a mesma que a célula do jovem. Ela tem uma resposta diferenciada, mas a parte metabólica não muda. A intensidade, uma escala subjetiva de esforço é importante de 5 a 6 para moderada, 7 a 8 para vigorosa, porque nem sempre nós temos aí um aparato tecnológico com um teste de esforço, um eletrocardiograma, um ergospirométrico para poder prescrever exercício físico. O tempo, a literatura fala de 5 a 60 minutos de atividade, 5 minutos por caso de idosos frágeis e até 60 minutos. Há uma relação muito grande com o tempo de exercício com lesões, também a relação com o tipo de exercício profissional que está lidando. Alguns estudos mostram que o idoso ele tem 40% de chance de lesão só pelo fato de ele estar participando de uma aula que não há uma orientação adequada para ele. O tipo de exercício foi falado na palestra anterior, e aí eu reforço a questão da condição do estresse ortopédico excessivo. A frequência, 2 vezes por semana, quando falamos de resistência muscular localizada. A musculação ela vai aumentando muito nessa faixa etária de idosos. Aqui eu trouxe alguma parte mais conceitual e depois o nosso colega Adriano vai entrar em partes mais específicas. Eu tomei cuidado de não atrapalhar o conteúdo dele. Quando nós falamos em musculação para idosos, é importante falar sobre testes de repetição máxima, mas nem sempre você consegue fazer isso com o seu idoso. Uma das formas que a gente pode usar seria por número de repetições. Estima-se o número de repetição ao qual para aquele momento é importante e verifica se ele consegue fazer isso ou não. E uma terceira possibilidade, de novo, a escala subjetiva de esforço. Para idosos nós colocamos de moderada de 5 a 6 e vigorosa de 7 a 8. Eu gosto muito dessa nomenclatura, exercício de resistência progressiva, do que necessariamente ter musculação para idoso. Porque para o idoso você coloca uma condição ao qual o próprio corpo dele serve como trabalho de resistência.
e acaba desmascarando que tem que fazer um supino, que é importante, claro, né, de pressa, é importantíssimo isso, mas nem sempre tem acesso ou acaba tendo medo disso. Há de se ter uma compreensão básica sobre supercompensação, quando que eu desgasto, quando que eu estimulo, quando eu faço a minha recuperação. Mais uma vez, eu acho que algumas disciplinas básicas do exercício físico são importantes para o profissional, principalmente a parte de treinamento, que envolve intensidade, volume, periodização e reversibilidade. Quando nós falamos de recuperação, há uma informação muito básica, que são 48 horas para todos os tipos de estímulo, nem sempre. Como os senhores podem acompanhar nessa tabela, há uma dependência enorme do tipo de exercício que você aplicou. Em alguns casos, você pode fazer um trabalho de estímulo novamente para 12 horas depois que ele foi aplicado. O que está em jogo é a magnitude da carga e a capacidade física. Essa senhora, vocês estão vendo na foto, ela faleceu no ano passado, com 93, e ela foi para a academia até mais ou menos uns 3 meses antes de falecer. Minha avó, por sinal. O difícil não era levá-la para a academia, o difícil era tirá-la da academia. Esse foi um dos motivos que levou ela a um condicionamento físico aumentado. Pensarmos um pouco no tamanho do efeito. Quando nós pensamos em intensidade e efeito, a intensidade ela é o fator primordial, acima de 70% da carga, abaixo disso é adaptativa, não causa grandes mudanças. Quando pensamos em repetições, quando você tem uma carga aumentada aqui, você vai ter uma repetição menor para um tempo de execução menor. Isso aqui é a mesma prescrição que nós fazemos para todas as pessoas que praticam exercício físico. Quando pensamos no tamanho do efeito para séries, nem sempre quanto mais séries vai ser o melhor para o nosso idoso. Você tem aqui um número de mais ou menos 8 repetições, 8 séries que causam resultados positivos. Periodização, a famosa mesclagem entre volume e intensidade, é a mesma situação que a literatura mostra para idosos, principalmente aqueles que estão iniciando. A periodização, para aquilo que eu gosto de usar, é a microciclo, mesociclo e macrociclo, principalmente para uma semana e para um mês. Essa é uma ficha que eu tenho de um idoso que ele recebe online. Claro que eu não estou aqui defendendo o exercício físico sem forma presencial, mas os meus alunos eles têm a capacidade de quando eu não estou presente, também treinar. E aí ele recebe essas planilhas e consegue trabalhar com ela tranquilamente. Aqui ele tem o que ele faz para a semana e aqui ele tem o que ele vai fazer para cada tipo de exercício ao qual ele já faz. Lembrando que não é uma periodização, uma prescrição só online. É por causa daquele aluno que já faz exercício físico. É uma grande discussão. Eu acho que esses aplicativos é um caminho sem volta, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque está trazendo já uma série de benefícios para nós na área de saúde. Treinamento funcional para idoso, a pergunta que eu faço seria o que envolve? Em geral, o mais importante é equilíbrio, agilidade, propriocepção e atividade diária. Para que objetivo? Quebra as limitações funcionais e não há recomendação específica. Isso é muito novo para outras faixas etárias, imagina para idosos. Mas ele também é colocado em possibilidade estratégica para o exercício físico. E a gente gostaria de deixar por último essa frase do Augusto Cury, que eu acho importante para essa população que nós trabalhamos. Se o tempo envelhecer o seu corpo, mais vai envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Acho que para nós isso é importante de trabalhar. Obrigado. Desculpa, só um agradecimento a Inês e a Solange, que fizeram parte do estudo de doutorado lá em São Paulo, quando eu precisei recrutar apostas. Eu estava esquecendo. Agradecimento aceito, porque elas trabalham comigo também lá em São Paulo. Obrigado, doutor Silvio, que é diretor da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, fez um trabalho no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, junto com os profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e chegou e fez a tese dele de mestrado, era o acompanhamento com 2 grupos de idosos, um que fazia atividade física e outro que ia fazer atividades determinadas, jogo de cartas, pega-varetas, costurar e outras atividades que não tinha nada de atividade física como nós entendemos o exercício.
E ele, depois de 3 anos, ele provou que o grupo que fazia atividade física reduziu a procura ao ambulatório, a consulta médica, teve uma grande redução de internações hospitalares e de cirurgia. E, como já foi dito aqui, a Inês e a Solange, que trabalham conosco lá na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, municipal, tem um trabalho no Centro Esportivo Butantã, em que elas estão desenvolvendo e apresentaram um pôster aqui de evolução de 4 anos, em que melhorou sensivelmente toda a parte de saúde física, mental e social, né? Então isso prova que o idoso realmente pode e deve fazer atividade física, só que pode e deve fazer quando bem orientada, né? Nós estamos agora num projeto com o secretário adjunto de Esporte e Saúde, tentando desenvolver um trabalho junto com o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que nós temos um grupo de residência médica e medicina esportiva para treinar professores nossos da rede municipal para fazer um desenvolvimento de um trabalho visando uma melhor qualidade de vida para o idoso. Nós sabemos que os idosos estão aumentando na proporcionalidade da população. Então, isso vai ser um problema que vai se agravando cada vez mais. Nós sabemos perfeitamente que para a saúde e para esporte, a verba que é determinada é praticamente insignificante. E eu gostaria de colocar aos 2 conferencistas como que a gente pode mudar a mentalidade dos nossos responsáveis pela política de saúde e de esporte, não tendo verba, e como é que a gente faz para dar uma melhor qualidade de vida para o nosso povo que está envelhecendo. Professor, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu adoro esse tipo de pergunta, porque quando envolve a política pública, na verdade a verba existe, né? A gente sabe que os fundos eles deveriam ser destinados, mas a política pública, né, que não indica, não direciona essa verba para o idoso, né? Posso falar aqui da política nacional, falar da política pública estadual e da política municipal, né, no caso do Rio de Janeiro. A verba existe. Vamos citar um exemplo da cidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele tinha aproximadamente 78 clínicas da família em 2015, né? A gente recebeu esses dados. Clínica da família que trabalhavam com as ATIs, com as academias da terceira idade, né? Quando troca o prefeito demite todos os profissionais de educação física e eles ficam apenas com os profissionais, apenas com os aparelhos na praça, né? Então, o que falta aqui no país é legislação, né, favorecendo a política de atenção ao idoso, né? Não é a troca de um governo, de um prefeito ou de um presidente que pode mexer nessa política. Isso tem que ser regra, né? Então, isso não pode ser um plano de governo, isso tem que ser um projeto de Estado. Então, quando a gente pensa não é o governo filiado ao partido X, Y ou Z que tem que modificar, né, a política do idoso. Tem que ser legislação e a verba tem que ser destinada. A gente sabe, a gente tem acesso aos valores, eu não tenho, né, aqui escrito, né, mas tem uma verba destinada para a qualidade de vida, né? Isso é direito humano, né? Direito humano, o idoso ter direito ao lazer, isso está na Constituição Federal, né? O que acontece no país é que a Constituição não está sendo respeitada, né? Então, a verba está sendo destinada para outros setores, com a alegação de uma crise de determinados setores, mas isso não está favorecendo a política dos idosos, né? Com relação a trabalhar com pouca verba, né, tem materiais alternativos, né, o que a gente apresenta aqui, principalmente em congressos de sociedade, a gente fica muito preso ao setor privado, às academias, ao consultório X, Y, Z, mas a gente não pensa numa política em larga escala. Se a gente não pensar saúde pública, a gente vai ficar discutindo para a gente aqui o tempo todo, né? O exercício faz bem, o exercício é muito bom, ele aumenta a massa muscular,
tá ok, tá ótimo, não vou falar tá ok aqui não. Na verdade, está ótimo, né, o indivíduo realizar a atividade física, mas ele não tem acesso à atividade física. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente pensa no Brasil como um todo, 80% do Brasil depende do SUS. Né? Eu vou ficar aqui nessa visão inocente, falando a atividade tem que ser supervisionada, e o SUS não favorecendo a contratação, por exemplo, de profissionais da minha área, profissionais de educação física, né, que eu considero uma peça fundamental na promoção da saúde da população como um todo, né, o SUS não favorece. Né, então a gente não está trabalhando esse país para 80% da população. Né, então, quando a gente pensa em políticas públicas, eu acho que a gente deveria discutir mais dessa forma, né, pensar no país como um todo. Né, ficar discutindo o consultório X, Y ou Z não vai levar a nada. A gente vai discutir sempre que exercício físico aumenta a massa muscular. Aumenta a massa muscular. Desde quando eu entrei na graduação, eu sei disso. A gente vai ficar apresentando isso o tempo todo, a gente não vai ficar discutindo questões que são fundamentais para a sociedade, como aumentar a adesão desse idoso, como aumentar, né, a acessibilidade desse idoso a programas. Rio de Janeiro, por exemplo, né, tem aproximadamente 400 favelas tomadas pelo tráfico ou por milícias, e as pessoas não conseguem fazer atividade física em determinados horários. Né? Então, é política de segurança, é política de educação, enfim, é destinar a verba para isso e a gente pensar mais a sociedade como um todo. Bom, o problema, as verdades são ditas aqui, nós já sabemos disso há muito tempo. Né, Santarém? A briga que o Santarém fez lá na Universidade de São Paulo, eu gostaria de abrir as perguntas aos nossos convidados. Sou Miguel Ricardo, médico do esporte e ortopedista de Fortaleza. Só comentando um pouco em relação à questão da saúde pública, lá em Fortaleza, há cerca de 10 anos atrás, aconteceu esse fato semelhante. Assim que o prefeito saiu, mudou, os educadores físicos foram tirar, foi uma das primeiras atitudes do prefeito que assumiu, tirou os educadores físicos das academias de saúde e até hoje não voltaram. Agora, eu teria só, na parte científica, perguntar ao doutor Gustavo, eu queria só entender mais um pouco quais são as alterações fisiológicas imediatas do exercício, a diferença entre o modelo normal e aquele modelo em que há oclusão na circulação. O que é que tem de diferença em relação à resposta fisiológica imediata, com oclusão e sem oclusão? Foi feita uma meta-análise, né, comparando os dois modelos, né, com restrição e sem restrição. Os modelos sem a restrição, eles geralmente trabalham com uma intensidade mais alta. Então, assim, há uma produção de lactato tão elevada quanto a produção de lactato no modelo de restrição. As microlesões sarcoplasmáticas, né, em modelos de ratos, o exercício de alta intensidade ele é mais efetivo, tá? Ele é mais efetivo para gerar uma hipertrofia e acompanhado do ganho de força, diferente do exercício com restrição de fluxo sanguíneo, que não gera tantas lesões, microlesões sarcoplasmáticas, né, no sarcolema, né? E o que acontece? Esse indivíduo ele tende a não hipertrofiar tanto quanto o indivíduo sem a restrição de fluxo sanguíneo, tá? E o ganho de força com a restrição de fluxo sanguíneo, ela tende a ser menor do que o de alta intensidade, tá? O melhor treinamento é o de alta intensidade convencional, mas a gente trabalha esse tipo de restrição com um treinamento de restrição de fluxo sanguíneo para o idoso completamente debilitado, né? De acordo com os dois palestrantes aqui, um indivíduo com prótese, um indivíduo que apresenta uma limitação miarticular bem grave. Tá? Então, tem outras respostas fisiológicas, né? Tem muitos, se quiser, manda um e-mail que eu disparo um artigo só de resposta fisiológica para você. Só para acrescentar um pouco mais do
Coronel comentou, fisiologicamente falando, você poderia pensar em questões um pouco mais intrínsecas, como a questão mitocondrial. Então, um aumento de efetividade de produção de ATP. E aí estamos pensando em enzimas e coenzimas. Para uma resposta fisiológica um pouco mais intrínseca. E aí passa para a fase seguinte, seria a produção de lactato, impedindo aí as contrações de miofibrilas. Mas acho que isso é importante, porque a parte mitocondrial responde rápido, tem estudos mostrando aí em 3 semanas a melhora efetiva da produção de ATP. Primeiro aqui, depois Santarém. Olá, aqui, obrigado, né, pelas palestras. E ainda em relação ao fluxo, né, restringido, né, como que você analisa a pressão apropriada e se eu poderia, de uma forma mais simples, fazer essa restrição com uma bandagem? Né? E uma segunda pergunta, se para aumentar a força não poderia diminuir o número de repetições, é claro, adaptado, né, ali ao atleta, ao idoso, enfim, né, 3 repetições, 4, diminuir a força, não seria mais interessante para estimular o mTOR? Foram 2 perguntas.